Tem muita gente estudando campo harmônico errado, porque vai para um caminho de querer decorar os acordes, decorar a sequência. Tem gente que decora a música para tocar. Não faça isso, porque você vai ficar limitado. Comece a partir de hoje treinar o campo harmônico, estudar o campo harmônico corretamente. Você tem que conhecer o conceito de como utilizar os acordes, quando colocar uma sétima, uma nona, por que tem que colocar a sétima. Então hoje eu vou dar umas dicas aqui para você não ficar mais perdido e realmente entender esse processo todo aí, tá bom? Não perca nenhum detalhe da aula, que a aula realmente está muito legal e show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi. Bem-vindos a mais uma aula no meu canal QI Musical. Não deixe de curtir essa aula, esse vídeo, dando um joinha, um like lá embaixo e compartilhe com seu amigo também. E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja nosso parceiro, tá joia? Muita gente tem dificuldade quando se trata de campo harmônico, tanto faz no violão, na guitarra, porque o campo harmônico, o entendimento é o mesmo, né, para todos os instrumentos. Então, o grande erro é decorar. Eu já fiz vários vídeos aqui, já falei, pare de decorar, não decore mais acorde, sequência, porque isso atrapalha em seus estudos. Você precisa entender o conceito. Então, para quem não sabe, existe o campo harmônico maior, que são os acordes de uma tonalidade maior. Partindo dele, nós conseguimos também chegar em 3 campos harmônicos menores, que é o natural, o harmônico e o melódico, tá? Só que hoje nós vamos falar sobre o campo harmônico maior e vou dar alguns exemplos aqui, dicas. Se você tem dúvida em campo harmônico menor, vou colocar uns vídeos aqui para você dar uma olhadinha. Então, para você parar de decorar música e campo harmônico, você precisa entender que o campo harmônico maior, ele tem 7 acordes. O importante é você saber qual o grau que é maior e qual o grau que é menor, para depois você conseguir colocar uma sétima e uma nona. Porque essa sétima e nona, ela não vai atrapalhar na estrutura de ele ser maior ou ser menor, entendeu? Porque você pode tocar uma música simples sem utilizar a sétima e nona, mas se o acorde for menor e você colocar maior, fica errado. Entenderam? Então, nessa primeira dica, você precisa entender qual o grau que é maior, quando posso colocar a sétima, qual sétima colocar e a nona. Eu vou dar uma dica aqui muito show de bola, dica de mestre, onde você vai aprender a fazer todos os graus que eu vou passar na sexta, na quinta e na quarta corda também. Olha que legal. Então você vai realmente aumentar suas possibilidades. Aonde você estiver no braço do violão, você vai conseguir fazer qualquer grau. Olha só que legal. E com isso, parar de decorar, né? Isso não leva a nada. Eu vou passar 4 possibilidades para você aprender a fazer acordes sem sétimas, com nona e sétima e nona ao mesmo tempo. Claro que cada grau tem sua sétima diferente, sua nona. Eu vou passar um por um, como eu falei lá no início, da sexta, na quinta e na quarta. Partindo da sexta corda. Acorde maior, simples, com sétima maior, com nona e com sétima maior e nona. Todas essas estruturas vocês podem fazer no primeiro e no quarto grau, tá bom? Então, é uma maneira também de parar de decorar, o importante é entender. Entendeu que isso aqui pode ser no sol, posso fazer no si, ele pode ser primeiro e quarto grau aqui também, o importante é a estrutura, tá bom? Na quinta corda, nós temos o acorde maior, estrutura dele, pode ser feito assim sem pestana também, ó. Aqui está no exemplo de Dó, mas pode ser feito em qualquer lugar, tá bom? Qualquer tonalidade. Primeiro e quarto graus ainda, tá?
sétima maior, Dó com nona, pode ser feito sem pestana também, e Dó com sétima maior e nona, ó. Bonito, né? A nona tá aqui, ó, que é o Ré. Partindo da quarta corda, ainda no primeiro e quarto graus ainda, tá? Então vamos lá, eu vou fazer um Fá, mas lembrando que serve para qualquer tonalidade. Então vamos lá, Fá maior. Como fosse um Ré, tá vendo? O Ré tá aqui, eu venho aqui no Fá e boto a pestana aqui para pegar o Fá aqui embaixo. É um pouquinho mais difícil fazer, mas vale a pena treinar para vocês terem mais possibilidades do braço do violão. Fá com sétima maior. Olha que legal. Muito legal, né? Fá com nona. Aqui, ó. Eu faço Fá aqui e deixo solto aqui, ó. Solto assim, né? Preso aqui no Sol. Tira esse dedo aqui e deixo aparecer aqui essa nota aqui, ó. Então fica aqui, é mais difícil fazer, mas fica bonito, ó. Fá com nona. E Fá com sétima maior e nona não fica tão legal fazer aqui na quarta corda não, tá? Então vamos partir agora para o segundo, terceiro e sexto graus menores. Partindo da sexta corda, os menores agora. Sol menor, Sol menor com sétima, vai ser feito assim também, ó, sem pestana, bonito, ó. E Sol menor com sétima e nona. A nona tá aqui embaixo, ó. Fica bonito demais, tá bom? Esses menores aqui não é aconselhável com pestana fazer só com nona, é difícil, então é bom fazer com sétima e nona, tá bom? Serve para o segundo, o terceiro e sexto grau. Só uma observação aqui, quando for colocar a nona, não fica legal colocar a nona no terceiro grau, tá bom? Porque ele, na verdade, tem que ser uma nona menor, então não fica tão bom. Então, no terceiro grau, de qualquer campo harmônico e qualquer tonalidade, você utiliza Sol menor e menor com sétima, tá bom? Serve para qualquer corda. Agora, partindo da quinta corda, né? Menor, menor com sétima, bonito, né? E menor com sétima e nona, ó, bonito, ó. Bonito, né? Fica bonito demais. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui. Tudo bem? E partindo da quarta corda, fica legal também ter mais cuidado aí, mas fica bonito porque você tem mais opções. Então vamos lá. Eu tenho acorde menor, Fá menor. Ó, desse jeito aqui, né? Ó. Vou fazer Fá menor com sétima, eu tenho que fazer assim. Legal, né? Se eu quiser incluir a nona, eu posso tirar essa terça aqui. Não, porque a terça menor não pode ser tirada do acorde. Então, nesse caso aqui, na quarta corda, nós vamos utilizar só acorde menor e menor com sétima. Tá bom assim? Agora o dominante, o quinto grau do campo harmônico. Maior, pode ser feito maior também. Maior com sétima, lembrando que a sétima agora é menor do quinto grau. Eu posso colocar também maior com sétima e nona. Não é aconselhável você fazer aquele Sol com nona que eu fiz aqui, ó. Acorde com nona no quinto grau, não. Fica legal só como passagem. Então, para evitar, coloquem a sétima menor, tá bom? Porque ele prepara para cair no primeiro grau. Então, é interessante utilizar só essas três estruturas. Maior, maior com sétima e maior com sétima e nona.
tá bom? Fica essa dica, esse conselho aí. Partindo da quinta corda, então, você tem acordes maiores, porque quinto grau pode ficar maior também, com sétima. A sétima tá aqui, ó. Nesse caso aqui é um si bemol de dó, só para dar um esclarecimento. E eu tenho também com sétima e nona, ó. Fica bonito também, você preparar assim, fica bonito. Esse acorde aqui. Partindo da quarta corda, nós temos um acorde maior de novo, né? Não tem problema nenhum. Agora com sétima é assim, ó. Lembrando que nós estamos falando do quinto grau, tá? Do campo harmônico. Estruturas, tá? Da sexta, da quinta e da quarta corda. E eu posso também colocar 7 e 9, fica bonito, ó. Só lembrando que eu vou dar exemplo daqui a pouco de como utilizar esses acordes do campo harmônico, ó. Show de bola! Agora, como utilizar isso tudo? É muito tranquilo, claro que precisa estudar em casa, né? Treinar, pegar essas estruturas todas que eu passei com calma, entender que ela serve para qualquer tonalidade. E claro, o campo harmônico ele tem uma sequência, né? Sempre vai ter a mesma sequência. Do primeiro grau para o segundo é tom, do segundo para o terceiro também é tom, do terceiro para o quarto é meio tom, do quarto para o quinto é tom, depois vem tom de novo, depois tom, e do sétimo para o oitavo é meio tom. Então sempre vai ser essa sequência, só que a música trabalha aleatoriamente, né? Ela não fica seguindo essa sequência. Por exemplo, Sol, então vai ser agora de tonalidade. Sol, sétima maior, segundo grau, terceiro, quarto, quinto. Você não trabalha assim. Então, por isso que eu passei na sexta, na quinta e na quarta corda. Então, por exemplo, eu pego um Dó, primeiro grau, segundo grau, Ré menor e quinto grau. 2, 5, 1. Aí eu quero mudar de tom, eu vou seguir pelos graus, eu não preciso guardar. Eu já sei que o meu segundo grau é menor, eu já sei que meu quinto grau também é maior, então eu começo entender esse processo harmônico. Então eu vou para o Ré, foi para o segundo, então eu vou fazer maior? Não, vou fazer menor, porque o acorde é menor. Foi para o segundo grau, o acorde é menor. Depois para o quinto grau com sétima aqui, fiz com sétima, sem sétima, pode ser com sétima, que não atrapalha, lembra lá no início? E finalizo. Mas eu quero utilizar aqueles macetes que eu passei lá atrás. Então eu quero colocar um acorde na quarta corda. Então eu vou usar esse Lá com sétima aqui, eu vou colocar Lá com sétima em nona para ficar bonito, mas eu vou utilizar na quarta corda. Então eu vou fazer agora, eu vou começar a mudar, vou melhorar a música. Eu vou pegar esse Ré, vou fazer Ré com sétima maior. Lembre que eu passei em primeiro grau, pode ser tanto, ele pode ser tanto no primeiro quanto no quarto grau. Depois ele foi para o segundo grau, Mi menor. Eu vou botar com sétima também para ficar bonito, ó. E vou usar agora a quarta corda. Vou trocar esse Lá com sétima, que ficaria certo. Mas eu tenho mais uma opção, que é a quarta corda. Que é a dica que eu passei lá atrás. Eu vou trocar esse Lá com sétima aqui, nona, ó. A nona tá aqui, lembra da estrutura, ó. Bonito, vou tocar, ó. Bonito, ficou show de bola. Mas agora eu vou trocar, vou colocar na quarta corda como opção. Fica até legal para você tocar junto com outro instrumentista. Um faz aqui e você faz aqui. Lembra da estrutura, ó? Que eu passei? Eu passei aqui, no Fá, mas é a mesma estrutura. O importante é a estrutura, ó. Olha como é que fica legal. Ó. Que legal. Show de bola, né? Nesse próximo exemplo eu vou utilizar umas dicas aqui para você melhorar a sequência das músicas, colocando acordes mais bonitos. Simples primeiro.
bonitinho, só que eu quero dar uma melhorada. Então, vou usar aqueles acordes que eu passei. Olha que legal. Viu? Na quarta, eu finalizei Sol com sétima maior que na quarta. Como é que ficou bonito? Então, vale a pena estudar. Pegue com calma todos esses acordes, essas estruturas e apliquem nas músicas. Pega uma música mais simples e tenta melhorar a música. E assim você vai estudando as estruturas do campo harmônico na prática, tá bom? Eu vou passar a última dica para você melhorar os acordes utilizando esse processo todo que eu passei da sexta, da quinta, da quarta corda, mas eu vou explicar por que a melodia às vezes não combina com a música e, claro, acabando o músico colocando o acorde errado. Então a melodia tem que combinar com a música, tá? Então fique esperto aí, atento à aula, não perca nenhum detalhe, porque essa última dica tá show de bola. Eu sou rapidinho aqui na aula. Eu preparei um curso de Harmonia 1 popular para você que quer ficar fera na harmonia, quer aprender harmonia de verdade, desde a aula inicial até a aula mais avançada. Esse curso tem 36 aulas em vídeo, material em PDF, bônus de estudo no final lá para você brincar um pouquinho com a improvisação. Tá muito legal, vale a pena. Uma didática inovadora, aonde todo mundo que toca seu instrumento harmônico consegue estudar e fazer esse curso com tranquilidade, fácil, uma didática fácil do dia a dia, bem popular. Gente, vamos voltar para a aula, que a aula realmente hoje está show de bola. Voltando aqui para a aula, muita gente erra na hora de colocar os acordes, porque aprende às vezes uma estrutura nova, acorde com nona, com sétima, como eu passei, né? Só que acaba esquecendo que a melodia tem que combinar. E esta música do Anderson Freire, Raridade, muita gente erra nela achando que pode colocar o acorde com nona no início. Então erra demais, porque é bonito o acorde com nona, né? Dó com nona, Ré com nona, Mi com nona. Então, por exemplo, tocar a música em Mi. Então, tocar simples, ó. Não consigo ir além do seu olhar. Primeiro grau, quinto grau e sexto grau. Só esses 3 acordes. Eu quero melhorar. Aí o camarada não sabe, vou colocar o Mi com nona aqui para ficar bonito. Aí faz. Não consigo ir além do seu olhar. Aqui nesse início, se ele colocar Mi com nona, está errado. Porque essa estrutura de Mi com nona, ela não tem o terceiro grau maior. E a melodia é exatamente o terceiro grau, que é o Sol sustenido. Ó. Não. Ó. Não consigo ir. Aí eu coloquei Mi com sétima maior, que tem a terça. Aí combina. Não consigo ir. Aí vai embora. Foi até a inversão aqui do Si. Fiz Si com baixo em Ré sustenido, porque é inversão, né? Fica legal. Não atrapalha. E depois fiz Dó sustenido menor com sétima. Mas o que eu quero atentar é esse início aqui. Então, cuidado. Eu não posso colocar simplesmente a nona aqui. Tudo bem? Eu tenho que tomar muito cuidado. Para eu colocar a nona aqui, eu teria que fazer um acorde Mi com sétima maior e nona. É tal estrutura que eu não passei, vou passar agora, que eu não passei lá no início, vou passar agora. Olha que bonito, ó. Ok, esse daria certo. Por quê, Marconi? Porque tem a terça aqui, ó, e a melodia tem que combinar. Ó. Não consigo ir, aí combina. Agora com nona. Ó, como é que fica errado, ó. Não, desafina, não. Fora. Então, ou você pode fazer com sétima maior ou com sétima maior e nona. Tudo bem? Aí fica legal. Então,
Só cuidado nessa última dica aí, pode melhorar os acordes e tudo mais, né? Eu posso até brincar um pouco mais com ela, ó. Não consigo ir além do seu olhar. Fiz aqui com baixo, aqui fica bonito, ó. Com nona, a riqueza que existe. Fiz aqui o Mi invertido, que é o Mi, mas não fiz o Mi invertido. Dentro de... Esse você também é melodia, ele faz uma quarta aqui, então tudo isso tem que tomar cuidado. Você... Muita gente faz aqui direto com sétima e a melodia não bate. Então, ele fez a melodia com a quarta, que é esse Mi aqui, que é o quarto grau de Si. Então, tem que ser colocado no acorde, dentro de você. Então, viram a importância de entender de harmonia e realmente a gente precisa colocar em prática esse estudo. Então, espero que essas dicas te ajudem. Claro que tem que estudar bastante. Pegue cada pedacinho que eu passei da aula, estude com calma que vai dar certo, tá bom? Não esqueça de curtir lá embaixo, eu estava esquecendo, de dar um joinha lá embaixo, de compartilhar e se inscreva se você não é inscrito, tá bom? Um forte abraço então, que Deus abençoe e até a próxima aula.